Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Aleluia. Oh, glória. Eclesiastes, capítulo 3, nós vamos ler o verso 1, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Agora nós vamos em Eclesiastes capítulo 8, o verso 5 e 6. Aproveitem e olhem o telão que fica mais fácil a gente acompanhar. Eclesiastes capítulo 8, versos 5 e 6, que diz assim: guarda o mandamento e não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Nós vamos repetir a parte que diz assim: porque para todo propósito há tempo e modo. Porque para todo propósito há tempo e modo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, nesta noite, Pai, eu posso dizer a Ti, Senhor, como Josafá naquele grande dia: Senhor, em mim não há força alguma, mas os meus olhos, Pai, estão postos em Ti. E por isso, nesta noite, eu clamo ao Senhor a Tua misericórdia sobre a minha vida. Coloco, Pai, o meu coração diante do Senhor nesta hora, pedindo a Ti, Pai, que o purifique e o visite. E que o Teu Espírito Santo tome o meu coração, tome os meus lábios, tome a minha mente e venha falar aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Eu peço a Ti, Pai, coloque em ordem esta mensagem. Coloque em ordem, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco, para que nós venhamos ser alimentados nesta noite, para a glória e louvor do Teu nome. É o que nós oramos em o nome de Jesus. Amém? O Senhor nos deu um título para a mensagem desta noite, que diz que tudo tem um tempo e um modo de Deus, e não é do nosso jeito. Tudo é no tempo e no modo de Deus, não é do nosso jeito. Amém? Glória a Deus. Nós muitas vezes sofremos frustrações, decepções, porque nós temos a promessa do Senhor para se cumprir na nossa vida. Se você está aqui, se você está na live e está ligado, é porque você sabe que tem uma promessa de Deus e que Deus falará contigo nesta noite. E eu digo a ti que muitas vezes nós sofremos estas decepções porque a culpa é nossa, porque não sabemos aguardar nem o tempo e nem o modo de Deus agir na nossa vida. Nós podemos ver já como no livro de 2 Reis, no capítulo 5, verso 10, 11, 12, olha a história. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo a Naamã, que foi buscar a cura ali no profeta em Samaria. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Verso 11. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Verso 12. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e purificar? E voltou-se e foi com indignação. Nós vemos aí que um homem
recebeu uma mensagem, recebeu um recado, houve uma pregação daquela menina, daquela jovem que foi levada cativa, que Naamã, de uma de suas vitórias que Deus dera à Síria, ele pegou aquela menina, aquela jovem, a Bíblia não fala o seu nome, e a levou de presente para a sua esposa. E ali, aquela jovem, certa feita, vendo a situação daquele guerreiro, daquele homem valoroso, um chefe do exército da Síria, e ela disse: se o meu Senhor soubera e conhecera o profeta que há em Samaria, ele iria lá e ele o curaria da lepra. Naamã não foi bobo, ouviu aquilo e entrou no seu coração a fé e a esperança. Imediatamente ele pede cartas ao seu rei, ao rei da Síria, para que ele fosse a Israel e entregasse a carta ao rei, e o rei determinasse que houvesse o profeta e orasse por ele. Mas o rei de Israel não conhecia e não sabia do poder que Deus havia determinado para o profeta Eliseu. E aí, quando ele chega com aquela carta nas mãos e entrega ao rei, o rei logo fala: com certeza o rei da Síria quer achar um motivo para guerrear contra mim. Acaso estou eu em lugar de Deus para te curar? E o profeta Eliseu ficou sabendo disso, disse: manda vir a mim, porque saberá que há profeta em Israel. Aleluia. E nós sabemos que aqui em Teoflotone tem profeta. E quando o profeta fala: sou profeta, creia, porque eu sou profeta, pode acreditar, porque muitos não acreditam. E quando nós falamos, é porque nós temos a convicção de que Deus nos chamou para um grande propósito. Aleluia. Não é se exaltando, é reconhecendo que tem a autoridade de Deus e pode abrir a boca, que Deus honra. E ali, quando ele está ali diante do profeta Eliseu, ele pensou do modo dele, mas Deus faz no seu modo e no seu tempo. Ele pensou do seu jeito: eu vou lá, eu tenho fama, eu tenho autoridade, quando eu chegar lá ele vai me chamar, e vai impor as mãos sobre mim, vai clamar ao Deus dele, e vai pôr a mão sobre a minha ferida, e eu ficarei curado. Mas não é do modo dele, não é do nosso modo, é do modo de Deus. E do jeito que Deus manda, do jeito que Deus faz, é o Deus faz correto. Ele não erra, ele sabe trabalhar. E aí, quando ele vê aquilo, ele se indignou: mandando eu ir tomar banho ali no rio, nesse rio tão, talvez de água barrenta? Não são melhores os rios lá de Damasco? Abana e Farpá não são melhores? Por que eu não poderia tomar o banho lá? Ele queria do jeito dele, mas eu te digo nesta noite, é do modo e do jeito de Deus, não é do nosso jeito. Aleluia. Ele se indignou, ele ia perdendo a bênção, e nós já vamos falar nesta noite. Por isso que muitos de nós estamos sofrendo decepções e frustrações. É porque não estamos esperando o tempo e o modo de Deus. Deus já fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. E tudo que Deus faz na nossa vida, como está escrito em Eclesiastes capítulo 3 e verso 14. Veja o que Deus tem e o que Ele faz para a nossa vida. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Oh, glória! E nada se deve acrescentar, e nada se lhe deve tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. Tudo que Deus faz na minha vida e na tua é perfeito e é eterno. E o principal é a nossa salvação. Ele fez uma redenção perfeita e eterna ali na cruz do Calvário, para um dia nos levar para Ele. Aleluia. Aceite o tempo e o modo de Deus, que você vai ser feliz. Aceite a forma que Deus trabalha contigo, porque Ele sabe trabalhar. Um erro nosso é querer dar uma ajuda a Deus. Deus fez uma promessa a Abraão,
que da descendência dele faria multidões de nações. E a sua esposa, vendo que a promessa não chegasse, não esperou o tempo e nem o modo de Deus, quis fazer do seu modo, e ofereceu a Agar, a sua escrava, para que o seu esposo tivesse relação com ela, e dali nascesse um descendente, mas não era do modo e nem o tempo de Deus. E isso só lhe trouxe frustrações que perduram até hoje. Erros da nossa vida, que Deus vai perdoar, mas nós vamos estar pagando sempre a consequência daquele erro. Por isso temos que pedir a direção ao Senhor. E aí você me pergunta, mas como eu vou saber? Mas nós lemos aqui em Eclesiastes capítulo 8, foram os versos 5 e 6. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. Quem guardar, quem for obediente, não vai ter frustrações, não vai sofrer decepções. Por quê? E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo de Deus agir na sua vida. Aleluia. O verso 6 que diz: porque para todo propósito há tempo e modo. Há tempo e modo, e o tempo e o modo certinho é o tempo de Deus. Tem muitas pessoas que receberam promessas, foram ungidos, mas perderam a unção e perderam o dom que Deus lhe dera. Mas irmão, o Senhor está julgando? Não. Vamos olhar a vida de Saul. Saul foi um camarada privilegiado. Foi procurar as jumentas perdidas do seu pai e encontra um reino. Que coisa gloriosa, né, pastor Rogério? Saiu para procurar jumentas e chega com um trono e uma unção de Deus na sua vida. E chegou até a profetizar, que até hoje diz o ditado em Israel: está Saul entre os profetas? E nós sabemos que Deus determinou algo para ele. E disse, vai ser assim, assim e assim. E ele não soube esperar o tempo e o modo de Deus. Aí Deus falou com ele a primeira vez: olha, você vai destruir os amalequitas, porque eu tenho um projeto de destruir os amalequitas de toda a face da terra. Porque no dia em que eles rejeitaram o meu povo, quando eles tentaram destruir o meu povo, e ele disse, haverá sempre guerra entre os judeus e contra os amalequitas. Aí Deus decidiu naquele dia exterminar. Mandou que matasse jovens, velhos, crianças, mulheres grávidas, mandou que matasse tudo e matasse todos os animais. Deus não queria oferta nenhuma dos amalequitas. Deus não aceita qualquer coisa. Aleluia. Para Deus tem que ser o melhor. E ele diz lá em Malaquias, ele diz assim, que maldito seja o enganador, que tendo em seu rebanho um animal são, oferece e dá a Deus um coxo. E nós temos que vigiar, porque hoje nós não temos que oferecer sacrifícios de animais, mas nós oferecemos nosso sacrifício de louvor a Ele, com o nosso coração e com os nossos lábios. E eu te digo uma coisa, não é de qualquer jeito. Se eu vier pregar aqui de qualquer jeito, eu estou oferecendo a Ele um culto coxo. Se eu vier para esse altar ministrar qualquer louvor, eu estou oferecendo a Ele um culto coxo, e Ele não vai agradar. Aleluia. Por isso que nós temos que manter sempre o que está escrito lá em Eclesiastes capítulo 9 e o verso 8, que diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Aleluia. É consagração ao Senhor, é sacrifício agradável a Ele, é as nossas vidas, é um sacrifício voluntário, não obrigado a fazer. E o Senhor se agradará de nós e nos dará uma boa terra que mana leite e mel. Oh, aleluia, porque o Senhor tem grandes promessas para a nossa vida. É grande o que Deus tem para nós. Oh, todas as promessas de Deus vai se cumprir na nossa vida, no tempo e no modo dEle.
Muitas vezes o inimigo está nos envolvendo, está ofertando bandejas que nós achamos bom e não estamos vigiando, mas Deus tem algo bom, algo especial, algo guardado, algo reservado, aleluia. Creia nisso, pode acreditar, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele falou na minha e na tua vida. Mas é necessário aguardar o tempo e o modo. Não seja do teu jeito, não seja H, não seja Saul. Saul sofreu tremendamente quando desobedeceu ali. E aí o profeta chega e falou: Saul, que barulho é esse? Que balido é esse? Eu escolhi o melhor para oferecer a Deus. Matei as crianças, matei isso, matei aquilo outro, mas eu guardei aqui um rebanho especial. Mas era algo que não agradava a Deus, era uma oferta coxa. E ele não completou o chamado, porque Deus disse: mate todos. E ele preservou o rei ainda. O primeiro que deveria ser morto era o cabeça, era o líder. E ele poupou, ele quis fazer média, ele quis fazer do seu modo, do seu jeito. E Deus começou a rejeitá-lo. Mas Deus é um Deus longânimo, tardio em irar-se, misericordioso, que Ele ainda nos dá sempre uma nova chance. Mas para Saul ainda teve mais uma chance. Porque o profeta disse a ele: ficai aqui 7 dias, eu vou e voltarei para oferecer sacrifício ao Senhor. E o Senhor confirmará sobre ti o teu reino. E Saul esperou até o tempo dele. Esperou 1 dia, esperou 2 dias, esperou 3 dias, 4 dias. Muitas vezes na nossa vida está acontecendo isso. A gente tem a paciência de esperar alguns dias, na parcialidade, mas é Deus de imparcialidade, e de totalidade, e de qualidade. Por isso que a nossa oferta a Ele tem que ter isso, tem que ter qualidade, não quantidade. O Senhor, Ele olha para cada um de nós, Ele vê a qualidade que tem no nosso coração, de temor e adoração a Ele. E aí Saul ouviu o recado do profeta, mas entrou no ouvido e saiu por outro. Aquele que ouve e não põe em prática, a palavra já fala, que é um insensato, que é um tolo, e que firma a sua casa sobre a areia. Mas aquele que ouve e dá crédito e põe em prática, a sua casa está firmada na rocha. Pode vir o que vier sobre o insensato, mas ela permanecerá em pé. Aleluia. E aí vem o profeta já chegando já na hora da oferta, porque Deus sabe provar o nosso coração. Em Provérbios 17:3 diz assim: o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, mas o Senhor prova os corações. É Ele quem prova o meu e o teu coração. Se o nosso coração está firmado nele ou nas consequências de um problema que vem até nós. Se a nossa confiança está nele, nós podemos esperar até no limite do limite, que não ficaremos prostrados e nem seremos destruídos, porque Ele é fiel. Ele não precisa de tempo, Ele é dono do tempo, Ele é o próprio tempo. Aleluia! Ele sabe trabalhar na minha vida e na tua vida. E o lugar que Ele trabalha na nossa vida é o nosso coração, porque nós somos templo do Espírito Santo, e Ele está ali, reservado, e nos selou para o grande dia da redenção. Por isso Ele vai nos provar, no tempo e no modo dEle. E aí de repente, faltando o dia, já na hora de chegar, a bênção e ser confirmado, olha lá Saul fazendo o que não era ali devido. Não era próprio dele, de rei fazer. Rei sustenta, rei comanda, rei governa, rei administra, rei vai a guerras. Mas para oferecer ao Senhor um sacrifício agradável a Ele,
somente os sacerdotes, somente aqueles que são chamados para tal. E ele tomou esse privilégio. E aí, de repente, Deus rejeita aquele sacrifício. E Samuel logo diz a ele: por quê? Por que você desobedeceu ao Senhor? Hoje se confirmaria sobre ti o teu reino, mas hoje ele é rasgado de ti. Aí alguém pode perguntar, mas Deus não ia ungir Davi? Deus daria o jeito dele, porque ele sabe trabalhar, mas ele confirmaria, como ele é fiel, ele confirmaria o seu reino sobre Saul, até um determinado tempo, onde Davi pudesse substituí-lo, mas Deus faria, porque ele é fiel na minha vida e na tua vida. Vamos esperar o tempo e o modo de Deus, porque como já dissemos aqui, tudo o que ele faz é perfeito e é eterno. Deus, ele nos criou como a primazia, a obra-prima dele. É tanto que quando ele criou o homem, ele o colocou no jardim do Éden, num lugar especial e reservado, e todos os dias, ao cair da tarde, ele ia lá conversar com sua obra mais linda, que sou eu e você nesta noite. E ele não mais precisa descer, porque ele já está dentro de nós. O Espírito Santo é que nos visita e nos consola e nos conforta e nos convence todos os dias. Se pregamos aqui, se falamos da palavra, não somos nós. É o poder de Deus que está dentro de nós, para que a excelência seja dele e não nossa. E você tem o Espírito Santo de Deus que fala contigo. E se você compreender, você vai entender que você saberá esperar o tempo e o modo de Deus. Porque o inimigo, ele vê o mover de Deus ao nosso favor, para que uma bênção venha chegar. Aí o inimigo chega na frente, ele chega adiante e faz uma oferta, e quer colocar nas suas mãos aquilo que não é de Deus, é aparentemente de Deus, mas não é. E se nós não sabermos esperar o tempo e não ter o discernimento de Deus, nós pagaremos um alto preço. É verdade que a palavra de Deus diz que Deus cumprirá na nossa vida tudo aquilo que Ele tem projetado ao nosso respeito. Mas muitas vezes nós vamos sofrer quando não esperamos o tempo e o modo de Deus. Quantas pessoas já perderam o seu ministério porque não souberam esperar? Não souberam aguardar no tempo, no banco, porque Deus estava provando, Deus estava trabalhando, Deus estava testando. Assim como Ele fez com Davi. Davi foi ungido rei, mas ele levou aproximadamente de 13 a 15 anos até que ele assumisse. Porque o tempo e o modo de Deus é diferente do nosso. Se alguém ungir um rei hoje, daqui 30 dias ele está assumindo o cargo. Mas Davi foi ungido rei e voltou para o pasto. Voltou ali a tomar conta de ovelhas. Voltou a ficar debaixo do sereno. Voltou a enfrentar ursos, leões e outras bestas feras da terra. Era o tempo e o modo de Deus trabalhar na vida de Davi. E nós sabemos que naquele grande dia, onde foi o trampolim para a exaltação de Davi, se ele não tivesse ido para o pasto, ficar ali sendo trabalhado pelo Senhor, ele tremeria as pernas igual o exército de Israel tremeu. E recuaria e o inimigo avançaria. Mas Deus não nos chamou para recuar. Deus nos chamou como igreja e disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. E nós somos a igreja de Cristo. Não fomos chamados para recuar, não. Mas temos que ficar debaixo da obediência e da vontade do Deus Todo-Poderoso. E ali nós vemos que Saul perdeu o seu reino. E além de perder o reino, nós lemos, tem salmos que diz o tempo todo que a misericórdia do Senhor dura para sempre, que a misericórdia do Senhor dura para sempre, que a misericórdia do Senhor dura para sempre, mas não durou para sempre na vida de Saul. Porque quando Davi estabeleceu para construir um templo ao Senhor, Deus disse: não, volta lá, Natã, ele não vai construir um templo para mim.
porque as suas mãos estão manchadas de sangue. Mas o seu filho, Salomão, Gededias, esse será o que me estabelecerá o meu templo. E eu te digo mais, Davi, se ele errar contra mim, eu vou puni-lo com açoites de homens, mas jamais vou tirar dele a minha misericórdia como eu tirei de Saul. Está escrito na palavra de Deus. E aí nós vemos que Saul ficou um bipolar. Uma hora que ele queria matar Davi, uma hora ele gritava: Davi, meu filho, cadê você, meu filho? Aí outra hora ele queria matá-lo. E ele perdeu totalmente a direção, porque não soube aguardar o tempo e o modo de Deus. E nós vimos o final triste de Saul. Deus já não falava com ele nem sonhos, nem por Urim e nem por Tumim. Deus não revelava a ele, e ele tinha necessidade que alguma força falasse com ele. E aí aquele povo que ele mandou destruir, que eram as feiticeiras, ele foi procurar uma pitonisa. E ali consultou as trevas. Quando o homem está sem direção, sem aguardar o tempo e o modo de Deus, ele ainda continua querendo ouvir Deus, mas não vai ouvir. E aí ele vai ouvir as trevas. E as trevas logo deu o recado: amanhã tu estarás comigo aqui, tu e teu filho. Oh Deus de misericórdia. Por isso, vamos aguardar o tempo e o modo de Deus na nossa vida. Nós vemos de um também, Josafá, que ele soube aguardar o tempo de Deus, ele não entendia o modo. E foi aqui, pastor Rogério, também, uma revelação de Deus na palavra. Que ele falou assim, quando ele recebeu a notícia, que havia os moabitas, os meunitas, que eram os da montanhas de Seir, vinha contra ele uma grande multidão e falou: olha, já estão em Hazazon Tamar, que é em Guede, já está perto, hein? Lá vem eles. Aí Josafá foi, prostrou, orou e jejuou ao Senhor e disse: ah, Senhor nosso Deus, é sabido que o Senhor nos tem tirado e nos dado esta boa terra, mas agora vem eles lá, os da montanhas de Seir, os inimigos, querer nos destruir. Senhor, e não há não há em nós força alguma, mas os nossos olhos estão postos em Ti. E olha só como que foi que aconteceu no verso em 2 Crônicas 22, aí que está a revelação de Deus para a minha vida e para a sua vida. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e os filhos de Moabe e os da montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. A revelação é aqui: os inimigos vinham, eles vinham e o exército estava pronto, mas o que eles começaram a fazer no meio da guerra, no meio da batalha? Eles começaram a louvar ao Senhor. Eles começaram a cantar hinos de adoração a Deus. Essa é a revelação de Deus para mim e para você. Quando a luta vem, não reclame, louve. Quando a luta vier, quando o inimigo vier, não recue, louve. Cante, porque Deus vai embaraçá-los. Aleluia. Esse é o segredo. É fácil não, mas com Deus adiante é. E Deus surpreendeu ele naquele dia. Palavra profética para o senhor, pastor Rogério. Nessa peleja não tereis que pelejar, disse Jaziel, cheio do Espírito Santo, porque essa peleja não é vossa, mas é minha, diz o Senhor. Aleluia. Oh glória. Tire a tua mão, tire a tua voz, saia de cena e deixa Deus trabalhar. Oh, Ele trabalha perfeito, Ele sabe trabalhar. Tira a tua mão, oh glória. Tira a tua mão e aguarda o tempo de Deus, espera o modo de Deus agir. Você quer e determina e ora para Deus fazer assim e assim.
E Deus não vai fazer conforme eu quero e conforme tu queres. Ele vai fazer conforme Ele quer. Porque Ele já determinou para a minha vida e para a tua vida que Ele tem um grande propósito. Pode vir os inimigos que vierem, nós não vamos levantar a nossa mão, não vamos usar o nosso braço e nem a nossa força. Nós vamos somente usar o joelho e os lábios para orar e louvar e engrandecer o Deus que vive e reina para sempre. Porque nós sabemos que quem governa é o céu. O homem faz planos, faz projetos, mas é o céu quem determina o que será feito. A última palavra é o céu quem diz. E Nabucodonosor teve que conhecer isso, para que tu saiba que quem governa é o céu. Tudo que tem na terra, Deus dá a quem Ele quer, porque quem manda é o céu. Mas o segredo é aguardar o tempo e o modo de Deus. Aleluia. E nós vemos que Josafá, depois só teve que ir buscar o despojo. Para a vida de alguém aí. Deus vai confundir os inimigos, vai embaraçar, ao invés de tomar o que é teu, é você que sem força alguma, tua, vai lá e vai colher tudo, vai lá e vai buscar tudo, porque é teu, foi Deus quem te deu. Oh, aleluia, oh, glória, glória, glória a Deus. E Josafá só teve que ir lá e recolher os despojos. A riqueza do inimigo foi depositada para o justo. E vai ser sempre assim, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Aleluia, aleluia. Aguarde o tempo e o modo de Deus. Ele sabe trabalhar. E nós vemos também José. José é tremendo, pastor. Não tem como pregar e não falar da vida de José. Que exemplo, que maravilha. Mas olha o tempo de Deus na vida de José. Deus deu sonhos a José. Ele contou para os seus irmãos que os cestos que ele escolhia, os feixes, que os feixes dos irmãos se curvavam diante dele. Preste bem atenção nisso. Se encurvavam para ele. Quer dizer, José estava numa posição elevada e os seus irmãos embaixo. Então José, para ver os seus irmãos, tinha que olhar assim. Foram os dois sonhos, que sol e lua e 11 estrelas se prostravam também diante dele. Olha o modo de Deus trabalhar na vida de José. Aí de repente vai José, e pegaram ele e lançou ele numa cisterna. Olha o sonho, totalmente o contrário. Aí José já estava na posição baixa, e olhando os seus irmãos como se estivesse se prostrando diante deles. Ele poderia ser, mas Senhor, eu sonhei e foi diferente, e o Senhor está fazendo assim? Aleluia. Para a vida de alguém é desse jeito mesmo, viu? Suporte, porque Deus sabe trabalhar. No final você vai entender que vale a pena ser humilhado, mas humilhado no modo de Deus, no tempo dele, que ao seu tempo ele vos exaltará, porque Deus é fiel. E José ali naquele jeito, ele poderia ter pensado, Senhor, eu sonhei diferente, foi então um pesadelo, Pai. Foi sonhos da carne, não foi o Senhor. Mas eram os projetos de Deus, sim. Era o inimigo já, Deus permitindo que o inimigo tentasse tirar as forças de José. Igual uma revelação tremenda que Deus deu ao pastor aqui. Precisa de teologia não, pastor, para trazer as revelações de Deus. É bom estudar, quem gosta de estudar teologia não tem nada contra, mas é bom quando vem do alto. Na hora, não vem de pensamento de homem não, vem do céu. E aí disse que José já nem sonhava. Isso também, José sonhando, e de repente ele é jogado numa cisterna e ele para de sonhar. Estou usando a revelação. E aí José entristece e não mais sonha. Mas Deus, como diz a palavra, era sempre com ele. Porque José não deu um passo
fora do tempo de Deus e não tomou uma atitude fora do modo de Deus agir. Ele obedeceu, ele foi fiel, ele foi ultrajado, ele foi humilhado, ele se sentiu só numa terra estranha, mas em nenhum momento ele reclamou de Deus, ou ele culpou alguém pela situação que ele estava passando, porque José tinha na parte de Deus um grande projeto para salvar o povo judeu, para salvar o povo que ele chamou e disse para Abraão que ele seria uma grande multidão de nação. E não é diferente na minha vida e na tua vida. Parece que está dando tudo errado. Deus prometeu te exaltar e você está na cova. Deus prometeu te colocar lá em cima e você está embaixo. Deus te prometeu fazer sorrir e você chora. Oh, aleluia. Aleluia, creia, Deus é fiel, Ele sabe trabalhar. Descansa, não dê um passo. Não jogue fora aquilo que Deus te deu. O que Deus te deu é lindo. O que Deus nos deu é lindo, é especial. Por isso que o inimigo tem inveja. Por isso que o inimigo tem inveja. Eu não estou falando lá da glória não, porque lá olho não viu, ouvido não ouviu, e nem passou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu estou falando aqui, porque se não fora, Deus não nos teria criado e nos dado a sabedoria de o adorar, para Ele derramar sobre nós a boa terra que mana leite e mel. Ele decidiu por mim e por você. Foi Ele quem nos escolheu. Quem quiser pensar de outra forma que pense, mas pense que Deus te escolheu. E saiba, Ele te ama. Ele te ama, por isso que Ele trata com você assim. Porque o filho que o pai não ama, Ele não corrige. Ele deixa à vontade, deixa cair no buraco. Mas o filho que Ele ama, não, Ele está sempre corrigindo com varas, com açoites. Mas é porque, meu filho, eu te amo. Meu filho, eu não te quero que aconteça o mal contigo. E eu vou te mostrar o bem que eu vou te fazer. Aleluia. E nós sabemos que José sofreu ali tremendamente. Mas depois, como diz a própria palavra, que Deus lhe deu uma esposa, que Deus começou a alegrar e a exaltar José. Como o pastor pregou aqui, está na Bíblia também. Aquele que ele esperava que lembrasse dele, não lembrou, se esqueceu. E também era um modo de Deus trabalhar. Passaram-se 2 anos ali na cadeia, era o tempo de Deus. Ele queria sair em menos tempo, mas o tempo de Deus era 2 anos. E o tempo de exaltação dele, quando ele saiu ali a primeira vez para ir levar o alimento, olhar os seus irmãos no pasto, a Bíblia diz que ele tinha aproximadamente 17 anos. E foi aproximadamente 13 a 15 anos depois, o tempo de Deus, da exaltação de José. E na minha vida e na tua vida também tem um tempo e um modo de Deus trabalhar. Por isso, não se apresse. Não meta a tua mão e nem dê um passo além daquilo que Deus tem determinado. Porque a vitória é grande. É coisa linda, é coisa que quando verem e souberem, vão até perguntar, pastor Rogério e igreja do Senhor, o que foi que aconteceu? O que foi que ele fez? O que foi que ela fez? A resposta é: tão somente adorou e aguardou o tempo e o modo de Deus fazer, porque não é do nosso jeito. Oh, aleluia, aleluia. E aí José teve filhos, a sua genealogia cresceu, e Deus lhe deu Efraim e Manassés, que diz: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Deus continua sendo o mesmo Deus que nos faz próspero na terra da nossa aflição. Eu posso trazer para você hoje sobre a minha vida, porque nós temos que pregar aquilo que a gente viveu e vive. Eu saí da minha terra em 1974, trazido para Teoflotone, que nem sabia o que era Minas Gerais. Deus trouxe 11 pessoas, pobres. Eu acho que se eu tivesse 2 blusas era muito. Chinelo era daquele chinelo amarrado com um cordão ou então um prego enfiado na correia. Não tenho vergonha de dizer isso.
Mas Deus tinha um grande projeto. Deus tinha algo grande na minha vida, que chama José também. E na minha família também. Meu pai e a minha mãe já dormem no Senhor. Alguns irmãos meus já renderam aos pés do Senhor. E Deus tem nos feito próspero na terra da nossa aflição. Na nossa aflição no sentido de terra estranha. Ninguém sabia dessa história nossa, mas na hora certa de Deus Ele vai mostrando. Ele vai nos exaltando e falando. Em todo tempo Ele foi conosco. Em todo momento Ele é comigo e é com você. Creia, porque Deus não mudou. Deus, Ele é poderoso para fazer na nossa vida infinitamente mais do que aquilo que você pensa. Então somente espere o tempo de Deus, porque Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. E a hora que a luta vier, que as aflições vierem, cante. Não reclame, não chore, não murmure. Não é fácil, não é. Ore mais, jejue mais, leia mais a palavra, tenha mais intimidade com Deus. Porque quando buscamos a intimidade com o Senhor, até para ganhar as almas fica mais fácil, sabe por quê? Porque você está cheio de Deus. E quem é cheio de Deus atrai almas. Olá, Shimanai. Eu pude sentir isso. Eu pude ver isso na vida de muitas pessoas. E pela misericórdia de Deus da minha vida, fica mais fácil. A alma vem até você. E Deus nos chamou foi para ganhar almas. Nós temos que fazer uma oração a partir deste momento. Deus, dá-me almas, senão eu morro. Deus, dá-me almas. Porque Jesus morreu ali na cruz do Calvário foi por causa das almas. É bom as coisas materiais, Deus tem para nós, mas primeiro é Ele. E nós temos que orar, Deus, dê-me almas, senão eu morro. Alguns pedem filhos, pedem casa, senão eu morro. Não, pede almas, que Deus vai nos dar almas. E vai nos dar muito mais coisas que a gente não vai nem precisar pedir. Chegamos a um ponto agora da colheita. O Senhor, os discípulos chegaram até Ele e disseram assim: já falta ainda 4 meses para a ceifa. E Ele falou assim: vocês dizem isso, mas eu digo, olhai os campos que já estão brancos, já estão prontos para a ceifa. E em Joel diz assim: lançai a foice, porque a seara está madura. Chegou o tempo, é o tempo chegado de buscar ao Senhor, porque Ele está ainda com suas mãos estendidas. E você que nos ouve nesta noite, através das redes sociais, pense bem, porque há um dia determinado por Deus, no seu modo de julgar cada um de nós pelas nossas obras. E quem fez bem ou mal será julgado para o Senhor. E hoje, nesta noite, você pode decidir em que lado você vai estar naquele grande dia do julgamento. Se você vai estar no trono branco ou se você vai estar no juízo de Deus, no tribunal. Então medite e creia que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, sofreu por mim e por ti, porque Ele clamava ao Pai: Pai, dê-me almas, dê-me almas. Eu peço a Ti que possa até tirar esse cálice de mim, mas não faça a minha, mas faça a Tua vontade, faça do Teu modo. E Jesus está ainda ao lado direito de Deus. Ele é a destra fiel que está intercedendo por mim e por ti. Por isso vamos aguardar o tempo e o modo de Deus.